Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje recorda a festa de São Mateus. Então, muitas paróquias que têm São Mateus como padroeiro hoje estão em festa. No evangelho nós vimos Jesus que ele está caminhando. Quando ele está andando, ele viu um homem chamado Mateus sentado na banca de impostos. Era tido como um pecador. Jesus viu e disse: Segue-me. Jesus não viu Mateus de qualquer jeito. Ele enxergou a essência desse homem. É um ver a partir de dentro, de um Deus que sonda a nossa vida e nos conhece profundamente. Jesus viu Mateus, conheceu profundamente o seu coração. Jesus disse: Segue-me. E olha a expressão seguinte: ele se levantou e seguiu a Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus viu ele no lugar de pecado, no lugar de pecadores, e lançou a rede. É Jesus pescador de homens. Ele lançou um chamado. Mateus respondeu imediatamente. Às vezes nós olhamos os pecadores e nos distanciamos. Olhamos e julgamos. Nós precisamos olhar com o olhar de Cristo. Jesus, ele olha e ama. Ele olha e tem compaixão. Ele vê e tem misericórdia. Então, o nosso olhar para o outro precisa ser revestido pelo amor, pela compaixão e pela misericórdia. Somente assim podemos dizer que somos cristãos. Cristão não condena, não julga. Cristão é aquele que ama. Não tem no Evangelho Jesus dizendo julgue o teu próximo. Está dizendo ame o teu próximo, ame o teu inimigo. Irmãos e irmãs, Jesus diz que veio chamar os pecadores, né? E que aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os enfermos. Então nós devemos aprender a olhar, a contemplar com o coração de Jesus. E ele vai dizer: quero misericórdia e não sacrifício. Irmãos e irmãs, vamos pedir a graça de olhar para o próximo com um olhar amoroso. Quando nós falamos que devemos conviver com os pecadores, acolher, ter no nosso coração essa abertura para os pecadores, não quer dizer que temos que viver a mesma vida errada que muitos deles viviam. O que não pode acontecer é a porta do nosso coração, dos nossos grupos, da nossa igreja ficar fechada e não acolher aqueles que mais precisam da misericórdia divina. Com o evangelho de hoje, com a festa de São Mateus, que se converte a partir do chamado de Jesus, nós devemos entender que a igreja, a casa de Deus, é para os enfermos.
sobretudo para aqueles que precisam de cura na alma, que precisam curar o coração. A casa de Deus, a igreja, é a casa para curar a ferida que muitas vezes as pessoas vão adquirindo pela caminhada mundana. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos dizer: Jesus, eu quero e preciso de um coração como o teu. Eu quero, Senhor, e preciso de um coração semelhante ao teu. Um coração que é acolhedor, que é misericordioso para com o próximo, cheio de mansidão, de humildade. Que Jesus nos ensine a acolher os pecadores, que Ele nos ensine também a reconhecer os nossos pecados. É por isso que eu não devo julgar, porque antes de olhar para o outro, devo reconhecer as minhas faltas e pedir misericórdia de Deus na minha vida. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ensine a ser esta igreja que acolhe com misericórdia aqueles que precisam do amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.